Manhã de sábado, 15 de março de 2014, o dentista Douglas Manfrim decidiu viajar. Só que não imaginava que iria se deparar com uma situação que mudaria sua trajetória para sempre. Na rodovia MG 455, próximo ao quilômetro 40, a moto em que estava foi atingida por um veículo Gol, que seguia para Espírito Santo do Pinhal. De acordo com a polícia, o carro invadiu a pista contrária e tinha sido furtado momentos antes no bairro São José da Cachoeira, na zona rural de Andradas, por Marilda Moreira. Douglas iria visitar o amigo André em Andradas e depois seguir para Poços de Caldas, mas foi surpreendido pelo destino. Deixou para trás sonhos e uma carreira concretizada. Douglas e o dentista André Risso se conheceram na época da faculdade em Araras. Depois de formados, fizeram juntos 2 anos de especialização. O amigo ficou bastante abalado com a notícia. De acordo com ele, Douglas era um profissional renomado, uma pessoa responsável e um jovem com muitos sonhos. E depois disso a gente sempre esteve em contato, sempre junto. E ele estava vindo para cá para mostrar, para fazer o passeio dele de moto, né? E para mostrar uns casos clínicos dele, cirurgia, que ele era cirurgião buco, maxilo, facial, e talvez a gente poder fazer uma coisa interessante aqui no Hospital de Andradas, com uns casos meus, uns casos de alguns colegas nossos aí. Ele tinha 35 anos, ele ia completar 36 anos dia 30 de agosto, entendeu? Ele estava em plena ascensão profissional, ele operava na equipe do Dr. Davanzo em Campinas, uma das melhores equipes de Campinas e região, né? Muito famoso. Ele ia casar, estava noivo, ia casar daqui 5 meses, né? Nosso reencontro de sala seria agora em abril, de 12 anos de formados. E foi uma perda imensurável, não consigo nem explicar o meu sentimento de perda mesmo. Acho que foi a maior perda que eu tive até hoje na minha vida. Ele era meu parceiro de estudar, de sair, de almoçar, de todas as horas, né? E amigo do peito mesmo. Douglas foi mais uma das milhares de vítimas das estradas. O Brasil é o 4º país do mundo com o maior número de mortes no trânsito. Em 2014, de acordo com projeção feita pelo Instituto Avante Brasil, a estimativa é de 48.349 mortes. Nesse caso específico do dentista, a imprudência foi o principal questionamento. De acordo com a delegada Michele Cristine Rocha, a condutora do Gol confessou o uso de bebidas alcoólicas antes de dirigir, situação também constatada por laudo médico. Pessoas que estavam lá, né, falaram que ela estava alcoolizada e talvez com o uso de outros tóxicos, vamos dizer assim, totalmente fora de si. Não foi um acidente, foi um assassinato, né? Porque uma pessoa, nas condições que ela se encontrava, jamais poderia estar pegando um carro. E eu sei, parece que ela não tem carteira, não tem habilitação, não tem nada disso. Então, como é que uma pessoa pode transitar numa rodovia, né, de Andradas a Pinhal sem carteira de habilitação? É totalmente incoerente, sem documento nenhum. Todos os envolvidos nesse acidente já foram ouvidos pela Polícia Civil. A autora está no presídio de Andradas. De acordo com a delegada, os laudos do Instituto Médico Legal ainda não foram enviados. O prazo para encaminhar o processo para a Justiça é até nesta quarta-feira, que deve tomar as providências. De acordo com o advogado Renato Della Via, os casos de trânsito, em sua maioria, o autor se enquadra na característica de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar. Mas isto quando não há agravantes. Se o condutor consumiu bebida alcoólica ou foi negligente, ele assume o risco de causar a morte. O homicídio passa a ser doloso, com dolo eventual, ou seja, o autor com sua conduta assumiu o risco de provocar a morte. Existe uma diferença entre a culpa consciente e o dolo eventual. Na culpa consciente, o agente, o condutor, ele até prevê
que possa acontecer. O resultado é até previsível, mas sinceramente ele espera que não venha a acontecer. No dolo eventual, ele tem esta previsão e ele simplesmente não se importa com o fato da crível possibilidade desse resultado vir a ocorrer. Então, ele demonstra um grande menoscabo pela vida alheia. Ele prevê, ele sabe que ele poderia evitar, mas sinceramente ele prefere assumir o risco de produzir esse resultado do que evitá-lo. Então essa é a diferença entre um homicídio culposo e um homicídio doloso por dolo eventual no trânsito. Acredito que quem se embriaga, e hoje a jurisprudência é bastante tendenciosa nesse sentido, ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então a grande maioria dos homicídios causados no trânsito, e desde que haja prova aí do elemento alcoolemia, eles são indiciados e posteriormente processados como homicídios dolosos, com competência do tribunal do júri. De acordo com o advogado, se confirmar o homicídio doloso, a pena pode variar entre 6 a 20 anos de reclusão. O dentista André aguarda ansiosamente o resultado desse processo. Na época do acidente, fez um desabafo nas redes sociais. Estou em luto, pois nessa manhã perdi um amigo, um irmão. Por essa imprudência, não consigo ficar em silêncio. Quer justiça em nome do amigo. O que me levou a fazer aquele desabafo na internet foi que as polícias não estavam tomando providência nenhuma, entendeu? E eu fiquei com medo dela fugir. E a única coisa que o pai dele me pediu, que até me pediu no dia do enterro, que foi no velório, que foi domingo, porque a mãe dele estava, ó, pra você ver, a mãe dele estava nos Estados Unidos, chegou 6 horas da tarde no domingo, o acidente foi por volta de 9h30 da manhã no sábado, teve que embalsamar o corpo para ele ser enterrado na segunda-feira de manhã, para a mãe poder velar o corpo. A mãe demorou, acho que 12 horas de voo para chegar até aqui. Então, meu desabafo foi que o pai dele me pediu, falou, a vida do teu amigo, do meu filho, a gente não vai trazer de volta, mas eu acho que o mínimo que pode acontecer é essa pessoa, Marilda, pagar pelo crime que ela cometeu. Não é um consolo, mas, eu acho que é o certo a fazer. Uma vida se foi, deixou a família, ele ia casar, uma família ia se formar, entendeu? Ele já ia completar 36 anos, provavelmente o ano que vem ele teria filhos, e ele estava vindo para cá para mostrar os casos dele para mim, e depois eu descobri que não só para isso. Ele estaria me chamando para ser padrinho de casamento dele. Então, é uma dor muito grande.